O grande sociólogo contemporâneo brasileiro Ryan Santos ataca novamente Gêmeos Investem e nesse vídeo aqui nós vamos tirar essa história a limpo e ainda por cima fazer uma cobrança em cima do sociólogo daquilo que ele já falou. Então vamos lá, para quem não sabe o que está acontecendo, há alguns meses nós fomos no podcast do nosso parceiro Luan e ele nos pergunta o que a gente acha do valuation do Redcast, deles terem vendido uma parte por 10 milhões e nós simplesmente demos nossa opinião, porém o sociólogo não gostou, foi lá, fez um vídeo reagindo, então esse aqui foi o vídeo, que a thumb aqui é podpah, porém nesse vídeo aqui tem falando do Redcast, aí ele foi lá, reagiu a esse trecho e deu a entender aqui que nós colocamos uma bomba na empresa dele, que foi algo muito negativo, não gostou da nossa opinião, que nós duvidamos da masculinidade do grande sociólogo e depois nós fomos lá e reagimos ao react dele, demos nossa opinião novamente aí porque nós acreditamos nisso. E aí depois disso, ainda por cima, o sócio dele, Junior Masters, foi lá no Tubarão e veio defender o peixe dele, falar o porquê vale tudo isso. Nós falamos a nossa opinião novamente aí, o que a gente acha. E agora o grande sociólogo reagiu a esse trecho do Junior Masters, sócio dele defendendo o peixe do Redcast, e falou aqui, ó, e já tá pesado, hein, Renan? Tem que ser muito otário pra meter grana no Redcast. A gente falou isso aqui? Eu não falei isso daí, hein? E ele, quem você pensa que é? Parece que deu treta aqui, parece que o Ryan se incomodou novamente. Vamos ver aí o que aconteceu. No dia de hoje, eu vou reagir a um corte do Junior Masters, nosso querido host, sendo entrevistado pelos Gêmeos Investem. Pera lá que não foi entrevista não, que nós éramos convidados lá do Tubacast também. Exato, e ele foi lá pra defender o peixe dele. Sobre aquela polêmica e treta que eles plantaram aí, jogaram uma dinamite dentro da minha empresa. Até agora eu não entendi direito essa dinamite, vamos ver se ele fala alguma coisa aqui, Fala né? um pouco mais, né? Sobre o valuation do Redcast. Vamos pra tela. E a pergunta que não quer calar, o sociólogo já chegou de pau duraço lá no Redcast ou ainda não chegou não? Ih, será que chegou ou não chegou? Ó, olha a risadinha aqui do sociólogo. Parece que chegou, hein? Isso, aí eu acho que chegou mesmo, né? Será que sobrou pra quem lá dentro, Renan? Será que tava só o Júnior lá dentro do Redcast? Ele tá voltando. Eu acho que ele chegou, porque se você for olhar, ele tá trabalhando bastante. Então, ele tá chegando de Barcelona com uma novidade aí pra vocês, que é amanhã não, né? Ih, novidade pra gente? Pra mim não, né? Não sei. Não quero saber de novidade não, pra mim ainda. De pau duraço ainda, aí não. Eu não vou dizer exatamente o dia, porque vai ser gravado, mas ele vai estar gravando com o 38, no caso em Portugal. Tá indo pra lá encontrar, e isso daí tem a ver com essa questão dele realmente entrar com tudo no negócio, né? Eu vi até um... Entrando de pau duro no Redcast. Eu falei lá. Aí, ó, olha como ele ri, ó. Olha como ele ri, entrando de pau duro no O Redcast. que será que rolou nesse Redcast aí quando ele entrou desse jeito, hein? Acho que virou outro tipo de Red, hein? Que eu reagi os Gêmeos falando mal do deal, do novo investidor do Redcast. Oxe, como assim falando mal? Eu falei bem que foi um excelente negócio. Falamos. Que o Junior fez, que o Ryan fez, o sociólogo fez. Cash falando que o cara foi otário de ter comprado. Não, aí Isso eu não falei não, eu não falei isso também não. A gente só falou que acreditávamos que não valia esse valuation. 15%, os caralho a 4. E eu falei que eles duvidaram da minha masculinidade. E eu ainda, calma lá, nós na verdade vamos duvidar sim da masculinidade do grande sociólogo nesse vídeo, você vai entender o porquê ainda. Exato, vai duvidar de verdade, que até então não duvidamos nada. Sim. Aí assistiu o vídeo dos Gêmeos Investem. Cara, o que você achou daquele vídeo deles falando do Ryan, do Júnior e do Redcast? Tá? Se eles realmente duvidaram da minha masculinidade. Vamos seguir aqui. Até Aparecer mais, fazer as coisas acontecerem. Então ele tá fazendo vídeos lá que a gente falou. Os reacts, tudo mais. Ele quer deixar o Redcast conhecido. Não precisa necessariamente converter em nada. A gente não quer vender nada, a gente tá ofertando produto nenhum. E tá trabalhando mesmo, hein, Renan? Ah, hein? Tá com força. Então tá lá, ó, como que trabalha o homem. Canal principal dele, acredito eu. Postou aqui, ó, em um único dia, 1, 2, 3 vídeos. Aqui, ó, postou no outro dia mais 4 vídeos no dia. O homem tá trabalhando, não é só o canal principal dele, não. Tem o Ryan Reage, que ele posta todo dia reagindo. Tem aqui o próprio canal do Redcast, que ele tá reagindo todo dia. E é react diferente ainda. Será que foram Gêmeos Investem que fizeram o sociólogo voltar à ativa? E nós temos colegas, amigos, que dizem que trabalham com a internet, estão trabalhando muito menos que o Ryan, hein? Exato. Só pede pra pessoa, deixa o like aí, se inscreve. E é isso. E o importante é deixar o canal conhecido. E uma das coisas que a gente fez, que aí você teve participação nisso, tem duas formas de você engajar na internet. Ou você fala das outras pessoas, ou é bom que as pessoas falem de você. Sim. É o que você falou. Sim, pô. Aí, ó, ainda estamos ajudando aí o Redcast a crescer, falando sobre, fazendo react aqui, né, Renan? Exatamente. Real, naquela semana tava todo mundo falando sobre o Redcast. Caraca,
um canal de 200 e poucos mil sendo vendido por quase 10 milhões, não sei o que. Todo mundo falou, pô, tá errado, o Ryan mentiu, não sei o que lá. Quando a partir do momento, negativa, né? exatamente, a partir do momento que tem outras pessoas em outro canal, em outro nicho, falando do seu trabalho, do seu Movimentando a nome, cena. da sua marca, isso é positivo pra caramba. Com certeza. Positivo pra caramba. Então, todo o saldo dessa questão toda é positivo, né? Pra Com gente tá certeza, perfeito. Aí, ó, deu pra ver que o Junior gostou, ficou Gostou, felizinho aí, ó. tá. Tá todo mundo feliz. Sociólogo chegando de pau duraço no Redcast. Junior felizinho aqui também, ó, dando risadinha. Não, e eu até tinha mandado pra gente um vídeo, acho que o sociólogo postou hoje, não foi? Postou outro falando que ele tá de volta agora. Eu só vi o resumo do GPT, não consegui assistir tudo. Mas eu vi um comentário lá, obrigado, Ah lá, James. o gêmeo sarará, o do bem, o gêmeo de cabelo lisinho é o que duvidou da minha masculinidade. Ih, ainda tá nessa, ainda sociólogo. Você é o do bem e Eu sou do duvidei. bem, eu sou do bem, você tá duvidando. Do mal. Não sei o nome deles aí. Mas Mas dá é pra um ver, cabelo dá duro pra e um ver que ele dá aquela risadinha, ele ri de novo, ele gosta da gente, o Gosta. sociólogo gosta da gente. Cabelo liso. Você acha que tem É algum, tipo John Wick. algum dedo aí do vídeo que nós fizemos e do que nós falamos com o Lu aí pro Ryan voltar também? Vocês estão impulsionando o Ryan? Não, a gente duvidou da masculinidade dele. Duvidaram da minha Não, e masculinidade. o problema é que ele falou que vai voltar de pau duraço. E tem uma coisa. E vou comer o cu dos dois. Sabiado com Que você. isso? O meu não, aí você vai, Nem o meu. você vai lá pro Redcast de pau duraço. Aqui de pau duraço não vai Aqui não, sociólogo, aqui não. Ele pegou e gostou do cabelo do Renan. Como Tá que querendo era? passar pimenta Era no Renan, hein? o Índio e o Tarará, né? Índio e o Que isso? Tarará. Ó? Falou, tá querendo passar a pimenta no Renan, ele fez assim, ó. Sai pra lá, sociólogo. O Tarará ele queria Tomar tomar um café. hein? tomar um café. Ele quer passar pimenta Eu em acho que você. sim, acho que vocês tiveram sim um trabalho que vocês... Porra, claro! Cara, o deal tava todo encaminhado lá, tudo certinho. Aí veio esse vídeo. Aí, porra, jogou uma dinamite na empresa. Ah, não, mas porque eles falaram isso aí? Coloca uma cláusula a mais, não sei Ih, o que, não ô. sei o que lá. Esse aí eu não tava sabendo, não. Pelo que eu entendi, parece que o sócio que entrar no Redcast... O investidor. Exato, o investidor quis colocar cláusula, coisa a mais que a gente falou. Mas agora que eu venho com um ponto também, René. Por exemplo, trazendo pro nicho de investimentos. O que costuma acontecer? A maior parte das pessoas tem uma carteira pública, vai lá, investe todo mês. E costuma ter outro canal que chega e fala, não, que fulano comprou essa ação. Na minha visão, isso é sardinhagem. Que esse negócio aí é uma porcaria. E o cara que foi lá, que tá investindo publicamente, ele costuma se afetar por isso? Não, ele vai lá e bota na mesa. Não, eu comprei mesmo, é isso que eu acredito e vamos pra cima. É, será que o investidor do Redcast aí não sabe muito bem o que tá fazendo? Já teve empresa que nós investimos ano passado, que quando falamos da tese aí pra outras pessoas que conhecíamos dos bastidores, falaram, não, isso aí não vai dar certo, isso aí é ruim, e a empresa tá dando super certo. A gente foi lá e colocou na mesa, não, a gente investiu, a gente acredita na tese e vamos pra cima. Exato, né? Então, na minha visão, a pessoa que fica abalada por conta de um comentário de terceiros na internet, que nem tem os números, não tem o DRE, não tem o planejamento estratégico, não tem nada da empresa, tá um pouco perdido. Tá ou não tá? Acredito que possa estar, possa estar. Não, mas os gêmeos não sei o que. Eu Ih, falei, os gêmeos falaram, ó. Ah, eu quero minha participação agora, eu tô sendo o quê? Advogado do Jill? que é esses gêmeos? É? E aí eu lembrava que eu já assisti esses moleques quando eles batiam em casa de aposta, tigrinhos, caraca, respeitava muito eles. Aí eu vi o vídeo inteiro e falei assim, caralho, mano, eu vou comer o cu desses dois. Sai pra lá. Tá, de novo a gente falando isso. o Aí não modo dá de não. falar, tá? Eu sou hétero. Voltar pra ser criador de conteúdo, botar a cara na internet. O Ryan, ele tem ciclos de inspiração. Então tem hora que ele some, dá uma parada. Não daqui a pouco ele sufoca o volta. artista. Entendeu? Então ele tem Ih, não sufoque o artista? Ah, ele é artista, né? Ele é artista. esse lado de ser um cara muito criativo, então às vezes ele dá uma desacelerada pra poder voltar. E aí, nessa questão, aconteceu esse negócio do vídeo. O vídeo em si, foi... Eu assisti o vídeo, eu mandei pra ele, depois quando eu tava viajando, eu tava em Salvador, num evento com o pessoal do Bitcoin, e aí quando eu voltei, que eu assisti o vídeo, que eu comentei, eu falei, cara, de tudo que vocês falaram, só teve um problema. Só teve um problema. Que é bem pequeno, não é... meu Deus, tá mexendo com a minha masculinidade, nada disso. O problema é que, tipo assim, na questão do valuation, ficou meio que implícito que o sócio estava fazendo um péssimo negócio. Ah, mas Não, aí eu o cara... vou ter que ser sincero, que ficou mesmo. Mas aí se o cara tem convicção na tese, ele vai com tudo. Vai, é. Você fala assim, não, o negócio é, É bom pro isso. Ryan e pro Júnior. Essa foi a pica. Agora pro cara que tá entrando, eu não sei. Aí eles rindo lá. Um dia saiu um eles malandro rindo. e um otário. Não, calma lá. Mas agora tem uma objeção também.
que, por exemplo, alguém quando vai fazer algum negócio, vai comprar alguma coisa, talvez ela tenha tido uma visão que outras pessoas não tiveram. Exatamente. Então, por exemplo, se eu for fazer um negócio, vou comprar alguma coisa, aí eu vou lá e compro com valuation que outra pessoa acredite ser esticado. Porém, na minha visão, por conta de sinergia, por conta de fazer sentido pro meu ecossistema, alguma coisa assim, beleza, fez sentido. Que nem no passado, por exemplo, teve corretora comprando canal de investimentos, aí pagou acima de 8 dígitos, e eu falaria, não, foi um mau negócio, mas a corretora pode chegar e falar, não, foi um bom negócio, porque agora eu vou plugar produto aqui nele, o juro tá baixo, faz sentido. Ah, tá concordando aqui, ó. É. Sociólogo concordando. O que eu gasto de mídia, eu gastei pra comprar esse canal aqui que vai durar pra sempre, então o que eu vejo também pode ser o seguinte, que um investidor que vai lá, bota muita grana, se ele vai se sentir afetado por conta de que alguém falou que foi um mau negócio, acredito eu que talvez ele, ou ele tem certeza, não, tá tudo certo aqui, eu fiz um bom negócio, Eles não sabem do que eu eles sei. não sabem do que eu sei, ou talvez o cara tá meio fragilizado ali, né, não sei, pode ser uma visão que eu tenho. Será que E vai ca- piorar agora a situação? E Mano? causou mal-estar na empresa, né? O Ryan falou isso daí. Foi. Foi a primeira coisa que, tipo assim, a única coisa que aconteceu foi uma espécie do tipo assim, putz, gostava tanto desses caras. Olha o que ele tá falando aqui. Pô, mas E o ele tem que- incêndio? Qual que foi o incêndio da empresa? Foi com esse sócio que comprou uma parte contigo, então? Eu que cheguei depois e fui lá conversar, explicar, entender exatamente o que tá acontecendo. E eu expliquei de novo, eu tive que fazer a mesma coisa que eu vou fazer agora. Falei, ó, imagina você, isso daí foi até um dado que o Ryan trouxe, né? Tipo assim, ele comprou por 50 mil. Mas não quer dizer que o cara que vendeu fez um bom negócio vendendo por 50 mil. Na real. Sim, mas eu pensei que ele ia falar a tese que ele apresentou pro investidor, né? É. Porque é um bom negócio. Isso que eu queria entender também. Que aí nessa hora acreditou que ele puxa do Miguel, que saiu, que vendeu por 50, não foi, né? Aham. Eu comprei por 50 mil porque eu fiz uma oferta de 50 mil por 20%. Então, 50 mil por 20% 250. significa que a empresa vale 250 mil. Nos meus cálculos, o Redcast valia 250 mil. Ok? Mas valia 250 mil com eu colocando 50 mil na empresa, no caixa da empresa, e contando com o Miguel lá. Porque eu queria que o Miguel ficasse. Entendeu? Só que o Miguel não queria ficar. Então, eu pagar 50 mil para o Miguel é só para tirar ele, comprar as ações dele, porque eu tinha que colocar dinheiro dentro. Entendeu? Então, Que realmente o cenário muda, né? Ele vai ter que pagar 50 mil pro outro cara, pro Miguel, e ainda vai ter que botar dinheiro que ele já ia botar no caixa, né? Renan? Exato, que esse dinheiro que ele pagaria com o Miguel lá dentro iria direto pro caixa da empresa para investimentos. Como ele precisou 50 sair, não. para comprar os 50% do Miguel. Entendeu? Eu ainda visualizava a empresa como valendo 250. Mas mesmo assim, sair de 250 mil ano passado para... Já, como eu falei, é 7 milhões. Sim, o cara pagou um valuation de 7 milhões, aí foi negócio mesmo. Aí foi bom mesmo, hein, Só- Ryan? Baita negócio, hein? Isso aí é crescimento meteórico mesmo. Sim, com certeza. milhões um ano depois. E não é zombação, não, é realmente meteórico Não, é mesmo. realmente de 250 mil pra... De menos de 200, né? Que foi 100 mil de valuation pra 7 milhões? É meteórico mesmo. Porra, bom pra caralho. Valia 50 mil, isso ponto. Não, Não é que o e Redcast toda valia hora 50 mil, não valia. Não valia 100. Não. Não, que ele comprou metade, aí metade com metade. É, que ele pagou em um valuation de 100, né? Isso aí tá certo. Aquele valor que ele pagou 100, ó. Mas, por exemplo, se, vamos supor, o outro camarada saiu... O cara vendeu por 50 mil, mas assim, isso foi uma decisão que partiu única e exclusivamente dele. E na verdade, foi 50 mil pelas ações do Miguel, mas eu tinha que injetar capital ali pra fazer obra. Porra, cara, o estúdio do Redcast tem quase R$1 milhão em equipamento lá. Ué, Então, 1 que eu milhão nunca- de reais? É que eu nunca fui no estúdio do Redcast. Mas pra ter R$1 milhão de equipamento, tem que ter câmera Blackmagic, câmera Red. Tem que ser um negócio forte mesmo. Que o nosso estúdio a gente gastou o quê? Uns 300 mil? 300 mil, Com reforma, reformou o estúdio, comprou equipamento, colocou toda a iluminação, colocou logo em LED, colocou tudo, foi 300 mil. Parede de drywall teve que botar também. Decoração. Que foi o arquiteto que fez, né? E fez um monte de frufru lá também. Mas 1 milhão, né? Tem que. É. Eu quero ver se lá no Redcast tem câmera Red. Pra quem não sabe, câmera Red é uma câmera de cinema. Tem que ser Exato. isso, E então. tem que ter 5 ainda, né? porra. Quem você acha que botou aquilo ali? A ideia era ele não sair. Se ele saísse, inclusive, era a perspectiva de que o canal pudesse valer menos. Ele tinha um carisma, o pessoal gostava dele, tava acostumado. Isso. Eu contava com o Miguel ali de co-host. É isso. Só que ele não queria. Calma Ir lá que pra eu tô São sentindo Paulo. um sociólogo um pouco na marcha lenta, né? Acho que é porque ele tá trabalhando bastante aí, gravando bastante. Mas parece que tá com um pouco de sono já. É mesmo, ó. Fazer programa todo dia. E ele tá certo. Tipo, é o estilo de vida dele. E ele falou: ó, ao invés de você colocar 50 mil no caixa da empresa,
pra gente expandir esse negócio e criar novas vertentes, você coloca 50 mil no meu bolso. Aí eu falei, beleza. E vocês dois no canal, daqui a pouco tem só um. Aí Mas empata, né? a real é que no nosso canal, se um sair, não é nem que vende. Acabou de vez. Acabou de Acabou. É porque não é gêmeos, né? Já não tem mais gêmeos, né? É, Vai acabou. trocar pra Gêmeo Invest, né? Ia ficar estranho mesmo. Mas né? assim, por questões de força maior mesmo, assim, foi uma decisão que partiu dele. Eu achava que era péssima pros negócios. O Ryan achava que era Ele mesmo, o próprio Júnior falou assim, Miguel, tá fazendo um negócio ruim, cara. Que deu pra ver que eles queriam que o Miguel continuasse, que o cara tinha uma personalidade, tinha a opinião dele, né? Exato. Miguel, tá errado isso daí, cara. Só que aí ele falou assim, meu, se você tá E ele saindo... ficou felizão, né, também, né? Sim, segundo o Ryan. se você tá saindo, se você não tá afim de continuar, porque ele tinha realmente esse problema. Ele não se adaptou com São Paulo, ele não conseguia vir pra cá sempre, tinha esse negócio dele morar longe, e ele passou por uma experiência pessoal que, tipo assim, colocou a vida dele em risco algumas vezes, que era o negócio de trânsito, carreta, chuva, e quase se sofrer acidente. Mas era muito. Eu vou ser sincero com você, eu não faria isso também, não. Tipo, porra, a minha expectativa era, cara, Miguel vai mudar pra São Paulo, morar perto do escritório. Mas não, ele ia de Atibaia pra São Paulo todo dia, de E madrugada. não era mais fácil o cara alugar uma kitnet, algum lugar pra morar em São Paulo mesmo? Aí morava em São Paulo. Perto do conseguia trabalho. Trabalhar, não ter esse risco de ir de moto até outra cidade. De moto na chuva. Aí, mano, uma hora você vai morrer assim. Entendeu? Tipo, é foda. E agora que nós lembramos que nesse TubaCast, quando o Junior Masters foi lá, foi tirado a limpo uma coisa que o próprio sociólogo tinha falado em outro vídeo. Nesse momento, nós estávamos falando qual que fatura mais, é TubaCast, é Redcast. Tinha mais, hein? Fatura um pouquinho mais, mais aí. exatamente. Um pouquinho tá sendo singelo aí. Fatura um pouquinho mais, mas eu acredito que o Tubaquete também tem um valor, mas tem um... Tá falando que ganha mais que o Redcast. Mano, se esse maluco mostrar pra mim que fatura mais que o Redcast nos últimos 12 meses, E ele falou com convicção, hein? Exato, Se hein? mostrar pra mim que fatura mais que o Redcast nos últimos 12 meses. com esse podcast aí, Tuba, não sei o que lá, TubaCast, Ih, ainda deu uma desmerecida. Tuba, sei lá o quê, hein? Mas sei lá o quê. eu me visto de mulher na Avenida Paulista. Eu ia falar que eu dou o cu, mas não vou dar o cu, não. E ainda se livrou de dar um. Será que fatura mais? Será que não fatura? É o sócio dele, é o Júnior falando, hein? Outra coisa que tem que ser tirada a limpo também, que o Ryan tá devendo aí, é quem que fatura mais, o Redcast ou o TubaCast, hein? Que o E aí, Luan verdade, falou hein? que ia colocar na mesa. Ele Ele Falou que ia colocar na mesa. Ele falou- falou que vai... Como que é o nome? Ele Falou que ia vai andar vestido de mulher na Avenida Paulista caso o TubaCast faturasse mais que o Redcast no último ano, hein? No E último aí? ano. Último ano, últimos 12 meses, muito bem lembrado, hein, Renan? vai ter que Beijo. colocar até o sutiã também pra andar Paulista aí. Não, ele me Melhor tirou pra... evitar um atentado ao pudor aí, né? Tem Melhor que colocar evitar. o sutiã, tem que colocar o sutiã dependendo aí GG pra segurar bem. bosta, o Ryan. Falou Me tirou pra não, bosta, ele falou, o porque James Invest nem eu conheço. esse bosta Esse aí. aqui eu nem conheço. Quem é essa podcast bosta? esse? É Tuba o quê? Aí, enfim, Quem é essa tirou. bota? Não, e o pior, fazendo react do meu canal. Eu vou defender o meu peixe, cara. Eu acredito no Redcast hoje, não vou dizer no último ano. Hoje, não vai dizer no último ano. Hoje, ele fala que fatura mais, porém era o desafio no último ano. E aqui fica longo depois, mas foi provado que no último ano quem faturou mais foi o TubaCast, então estamos esperando. Até então, nós não tínhamos duvidado da masculinidade do grande sociólogo Ryan Santos, mas acredito eu que o homem másculo de verdade, que a testosterona tá lá em cima, acaba cumprindo com aquilo que falou, certo, Matheus? Exato. Não fala no impulso, depois dá para trás. Se falou, tem que cumprir. Então agora em todo vídeo que o sociólogo postar, enquanto ele não cumpriu o desafio, pode comentar lá que o TubaCast faturou mais sim que o Redcast nos últimos 12 meses e ele tem que andar vestido de mulher na Paulista, que nós e todo mundo que acompanhou essa novela aqui está esperando. Exatamente. Vamos cumprir com a sua palavra, hein, sociólogo? Olha a carinha aqui de quem vai andar vestido de mulher na Paulista. Essa parte aí da locomoção é foda mesmo. Quase se sofrer acidente. Mas era muito longe que ele morava? Não, Atibaia Atibaia, longe pra Atibaia dá caralho. uma hora e pouco de moto. Entendi. E ele ia de moto sempre. Só que ele ia sempre de moto. E aí, numa dessas aí, quando ele falou, mano, tô colocando minha vida em Quase foi risco, pro saco. não vale a pena e tal. Então meio que ele não tava nessa por dinheiro mais. Aí ele, beleza. Mas aí calma lá. foi por isso que Óbvio que cada um tem seus objetivos e tudo mais, que ele não estava lá por dinheiro. Mas eu lembro, me confirma aí, Renan, que quando o sociólogo foi lá no Redcast 2, 3 anos atrás, o Miguel falou que tinha 7 mil de patrimônio, 7 mil na bolsa. 7 mil na bolsa. Será que foi isso mesmo? Quanto você tem na bolsa? 7 mil.
Aí, ó, tinha 7 mil na bolsa, ó. E eu já vi alguns episódios do Redcast lá atrás e eu lembro que esse Miguel tinha personalidade, que era um cara bom, e com certeza se ele ficasse dentro do Redcast, primeiro, que ele poderia ser ainda maior, e segundo, que ele ia ter forrado o bolso, ia ter colocado dinheiro no bolso. Esses 7 mil poderiam ter mais de 1 milhão na bolsa. Óbvio que cada um tem sua perspectiva de vida, tem seus objetivos, mas na minha visão, o cara que não construiu muita coisa ainda, tem que abrir mão de certas coisas, tem que ralar mais. Então ele poderia ter mudado aqui pra São Paulo, por mais que ele preferisse morar no interior, pegar um apartamento mais perto aqui, pra conseguir focar no projeto, mesmo que ele prefira morar lá. Abrir mão de certas mordomias faz com que você cresça, com que você passe a ganhar mais. Você não vê isso aí, né? Aí foi por isso que a gente tem que desenhar toda essa situação que o Redcast não tava valendo 100 mil reais. Só que ele vendeu a parte dele, que ele saiu por Porque ele já não 50 tava mil. mais afim. Às vezes ele sairia de graça até, então. Ele sairia por qualquer valor, entendeu? Se o Ryan negociar saindo um pouquinho menos... Não, então, a ideia que eu falei pra ele, eu falei, cara, segura um pouco. Se o Ryan negociasse um pouquinho menos, ia ser menos ainda, dos 50. Que aí, quando você vê, passou esse momento aí seu e tal, você não vai tomar uma decisão precipitada, você vai ter uma perspectiva diferente do negócio. Mas ele queria sair. E eu, como ele é meu amigo, pô, eu falei, beleza, mano, se você tá querendo sair, eu vou te ajudar também. Sim. Pra você poder pegar essa grana aí e, enfim, tocar o seu canal lá da sua casa mesmo. Ele tá na dele, tá tranquilo. Ele tá trabalhando com internet também ou não? Hã? Trabalha com internet também, ele? Trabalha, ele tem um canal, ele tem vídeos que ele tá postando lá no canal dele, que ele faz em Pô, casa. pior que alguns meses depois derrubaram o canal do Miguel. Não, deram uma porrada de strike lá. Ele foi vítima de um bagulho aí de YouTube que ele teve que criar um outro canal do zero, cara. O canal Saitama. Foda. Faz vídeo, faz react. Ah, legal. Tá tranquilo. Mas eu vi alguns comentários, eu esqueci o nome dele que eu não assistia na época, falando que o Redcast não é a mesma coisa depois dele, então tinha uma fanbase aí dele também. Tinha. Então, a ideia de que o canal pudesse perder alguma coisa, É. engajamento, em tração e tal, pela saída dele. Porque, cara, se você parar a pensar, o Júnior ele é muito mais neutro. O Miguel, que era descaralhado, que adicionava as discussões boas pros cortes. O Miguel era descaralhado. Batia de frente mesmo. O Júnior era o apaziguador. E num podcast de dupla, de host, você precisa ter um Monark e um Igor. É isso aí, cara. E o sociólogo enxerga muito bem que realmente essa distoância entre os dois apresentadores acaba gerando mais conversa, né, Matheus? Gera. Mais cortes, mais discussões, mais polêmicas. Mas eu vejo que o Júnior tá conseguindo fazer isso também hoje. Também faz. Mas o que eu posso dizer é que a gente não... Na primeira vez que a gente falou de vender uma porcentagem do Redcast, a porcentagem era muito menor e o valor era maior. Maior do que de... Bem maior. Do que os do 100 mil. Ah, Era 20%, é? do que o... Será que foi o sociólogo mesmo que ia comprar nessa primeira proposta? Que ele queria por os 20% faz sentido, né? 50 mil, que seria 50%, que é a parte dele. Do que os 100 mil de valuation total aí. Por da isso que eu falei pra empresa. ele dar uma segurada, que ele tava fazendo uma decisão precipitada e tal, mas ele queria sair e aí eu ajudei. Ele queria sair, é. Tudo bem. E ele se arrepende hoje, com todo o sucesso que o Não, Redcast tem feito? não, porque ele não tá nessa por dinheiro. Ele já tava numa... Outra parada. Cada um tem a tua visão, né? Mas foi o que nós tínhamos visto. Não tá por dinheiro. Geralmente quem não tá mais por dinheiro é quem já tem muito dinheiro. Sim. Que nem o sociólogo. O sociólogo hoje pode não tá mais por dinheiro. Porque ele já forrou o bolso com força, já, não forrou? Sim. Por que o Miguel não tá nessa por dinheiro? Tu já viu a casa do Miguel lá em Atibaia, morando com os pais? Cara, o Miguel é playboy, cara. Sangue azul, rico pra caralho. Nunca precisou trabalhar na vida, pô. O Miguel tem grana na família, mano. Miguel é multimilionário. Mas realmente, né? Quando a mãe e o pai têm dinheiro, tem gente que fica mais tranquilo, mais acomodado, né? A gente conhece exato. vários aí. Aham. mentalidade e tal. Então ele também tem toda a história, né, do Redcast depois que ele saiu. Em um ano, putz, precisamos fazer episódio todos os dias, precisávamos fazer um monte de coisa, tinha que se desdobrar, tinha que fazer entrevista com sozinho, todo né? tipo de nicho, é político, E Ele aí, não tava afim de fazer esse estilo, então. não, ele queria que a gente fizesse essa transição, mas eu falei pra ele assim, tipo, a gente vai precisar, tipo, dar um gás. E ele não ia conseguir fazer isso morando lá, entendeu? Não ia. Então, tipo, nunca existiu essa possibilidade do que a gente vai fazer quando a gente tiver um episódio rolando todo dia. Nunca teve essa conversa. Vocês assim, faziam porque quantos episódios por dia? Fazia 2 por semana. 2 por semana? Tá bem pouco, né, meu? Sim, então a gente conseguiu... Vocês Em locavam Tubarão, espaço, tô né? falando que a gente tá trabalhando Locava. pouco, então. Que lá no podcast a gente faz 2 por semana. Mas faz o podcast, aí tem nossas outras empresas, tem o canal principal também, tem infoproduto. Não é só podcast que a gente faz, né? Sim. Não compensava ter, a né? gente pagava um estúdio e era... E o cara ainda tinha ali porcentagem na do Paiva. AdSense, mano. A gente Foda. teve 3 estúdios, é uma história. Tudo tem uma história, né? Igual você Sim. tem a sua história, É. lá da Tiradentes e tal. Sim. Todo mundo tem uma história. E aí, o momento da saída dele foi esse, que ele realmente recebeu os 50 mil. Mas o Redcast não valia 50 mil. Quando ele recebeu não é 50 mil pra ele, foi bastante grana, né? Foi Tá bom pra caramba. fez negócio. Não, foi a primeira vez que ele viu dinheiro. Parando pra ver, o cara tinha 7 mil, recebeu 50, ele multiplicou o patrimônio dele quase em 10 vezes o que ele tinha. Aí nesse ponto de vista, né?
Realmente, assim, Sério? Sobrou mesmo. Eu vi o corte por causa do Redcast, Primeira ele- vez, ele ficou todo feliz. Depois eu vou reagir o vídeo dele falando porque saiu e ficou todo feliz. Tipo, Mas ganhei esse negócio 50 é a melhor coisa, né? Quando tem um deal e todo mundo sai feliz. Então o sociólogo saiu feliz porque comprou 50% do Redcast por 50 mil. O Junior Masters ficou feliz porque teria um cara com muita expertise em relação à internet pra conseguir crescer o projeto do Redcast. O Miguel ficou feliz, todo mundo saiu feliz. Multiplicou quase 10 vezes o patrimônio. Tá bom pra todo mundo mesmo. R$1.000. Bom, é isso. Rapaziada, eu quero saber o que vocês acharam aí dessa... Mas o sociólogo falou que caso o TubaCast faturasse mais que o Redcast nos últimos 12 meses, ele andaria vestido de mulher na Avenida Paulista. Foi provado naquele episódio do TubaCast que o próprio sociólogo reagiu que o TubaCast faturava mais sim. Então vamos ver aí se o grande sociólogo Ryan Santos é um homem de palavra, é um cara másculo mesmo e vai cumprir. Exato. Esse aí vai ser o próximo episódio dessa novela. A gente só vai voltar a reagir aqui quando o sociólogo tiver andado de mulher na Paulista.